Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Momento do Tarô. Um programa dedicado para você que quer se tornar um tarólogo ou para você que já é um tarólogo e quer melhorar suas técnicas de tiragem, aprimorar seus conhecimentos e ser um tarólogo totalmente fluente. Meu nome é Andréa Ramalho, eu sou taróloga, terapeuta do tarô e o assunto de hoje é o que é o tarô terapêutico e como que ele se aplica numa tiragem de tarô. Ler o tarô sempre foi um grande desafio, porque saber o significado das cartas, suas posições, suas jogadas nas mais diversas perguntas imagináveis que pode ter dentro da sua consulta já se torna um grande desafio. Mas como que eu vou fazer de forma terapêutica? Como que eu vou aplicar a terapia dentro do tarô? É exatamente isso que eu quero levar para vocês hoje. É um conhecimento que cabe muito os tarólogos estarem inseridos no mundo de conhecimento de terapias alternativas, seja ela qual for, que agregue conhecimento para você poder fazer uma interpretação do tarô da forma terapêutica. E é baseado no conhecimento das terapias alternativas, que temos inúmeras hoje terapias. Temos várias terapias, que é a radiestesia, a gente tem a ayahuasca, a gente tem a própria terapia em si, que é o conhecimento do ser humano. A gente tem coach hoje, que também é conhecido. Hoje tem muitos coaches que aplicam técnicas que ajudam de forma terapêutica. Temos inúmeros tipos de terapias que você pode agregar conhecimento para você e para suas tiragens de tarô. E como é que a gente vai fazer isso? Antes de começar, eu vou pedir para você deixar seu like, se você chegou até aqui. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque sempre eu tô trazendo muito conteúdo de tarô para você que quer aprender, para você que quer aprimorar os seus conhecimentos. Se de repente você quer escutar algum assunto sobre o tarô que eu ainda não abordei no meu canal, por favor, comente aqui embaixo, tá bom? Bora lá, porque o tempo urge, a Sapucaí é grande. E lembrar disso, comenta aqui embaixo. Então vamos falar. Como é que a gente traz a terapia, né? O tarô terapêutico, a leitura terapêutica, né? A leitura do tarô de forma terapêutica. Hoje, os tarólogos atualizados, que estão no mercado, atuando de forma muito ativa, ganhando seu dinheiro, ganhando a vida com o tarô, entende que todo consulente que senta ali à sua frente, ele precisa de uma orientação, ele precisa de um consolo, ele precisa de uma voz amiga, ele precisa de um conselho assertivo, ele precisa de ter realmente esse consolo, ele tem a necessidade de ser amparado. É o termo ideal. E assim, existem tarólogos ainda hoje, né, no mercado, que não percebem essa necessidade, que é a primeira dela diante de uma sessão. É a necessidade realmente de você estar acolhendo o seu consulente. Então, assim, muito cuidado e se prepare para suas consultas. E se você está pensando em ser tarólogo para expressar o seu conhecimento de cartomancia, se você está querendo ser tarólogo para você colocar toda a sua vidência em movimento do tarô, eu acho que você tem que amadurecer um pouco mais, né, essa sua questão, porque hoje tarólogos com agenda cheia, que sobrevivem do tarô e vivem disso por muitos anos, são tarólogos que acolhem os seus consulentes. São tarólogos que realmente abraçam a dor do seu consulente de forma muito empática, tá?
Então, é baseado nessa vibe, é baseado nesse conceito em que a gente aplica o tarô terapêutico. Eu vou dar um exemplo muito sucinto de como que funciona da forma não terapêutica e da forma terapêutica. Eu vou contar uma história mesmo, tá? Para vocês irem visualizando. A forma não terapêutica. Normalmente, os tarólogos que não usam da terapia como uma ferramenta que é essencial, crucial para você trazer boas vibrações, para você trazer bons conselhos, para você ir a partir da premissa que o seu consulente chegou de um jeito na consulta. Então ele precisa sair dessa consulta melhor. É o mínimo. E se ele sair com tudo que ele precisa fazer, se ele já sair dessa consulta exatamente entendendo qual é a situação dele e qual é os caminhos que ele tem que tomar, as atitudes, vai ficar muito mais fácil e você pode ter certeza que são consulentes fiéis a você enquanto tarólogo. Ele sempre vai marcar consulta com você. Eu digo porque eu tenho consulentes por mais de anos e sempre estão consultando comigo. Então é dessa maneira que eu aprendi e funciona muitíssimo bem comigo, porque traz uma fidelidade dos consulentes de uma forma assim irrefutável, sabe? É de uma forma assim que não tem argumentos que outras pessoas podem vir falar e que essa pessoa não vai vir consultar mais com você. Ela vai vir, entendeu? E sempre vai voltar. E sempre que precisar de um conselho, vai voltar. E o ser humano precisa sempre estar se consultando, precisa sempre estar entendendo essa situação, vendo uma pessoa, um oráculo que possa colocar a situação de uma forma de fora e colocar qual é o movimento certo para aquela situação. É verdade. Então vamos lá. Antes de eu conhecer o tarô terapêutico, eu tinha todo o conhecimento técnico sobre os significados das 78 cartas do tarô, suas posições, sabia algumas jogadas específicas de amor, específica de trabalho, e específica de futuro, porque é sempre as perguntas que mais saem dentro de uma consulta. Só que uma vez eu recebi uma pergunta de uma consulta e a consulente me perguntou: minha mãe está com câncer, está numa fase terminal praticamente, e eu queria saber quanto tempo de vida ela tem. A gente entende uma tragédia, a gente entende que quando uma pessoa está com câncer em fase terminal, as pessoas já estão cientes que infelizmente a morte ali é iminente. Não tem muito o que fazer, né? A não ser por um milagre. E a gente não pode perder a esperança. Eu estou falando da forma não terapêutica, tá? E nessa jogada você tem as cartas que fala de datas, dias, semanas, meses e anos. Inclusive, se você não pegou essa aula, eu vou deixar um card, tem essa aula falando, tem esse vídeo contando como que funciona para você poder ver as previsões em termos de dias, semanas, meses e anos. E eu embaralhei, né? Peguei o meu baralho lindo e maravilhoso lá, embaralhei, pá, e tirei o tarô para a pessoa. Naquele momento tinha quantidade de meses e semanas, né, de vida para aquela pessoa. E ok, eu tinha uma resposta, né? Ok, eu tinha uma resposta. E olha, o tarô tá me dizendo que o tempo de vida dessa pessoa é X. Só que o tempo de vida dessa pessoa era a mãe dessa pessoa. E ela não tinha mais do que anos de vida diante da resposta do tarô, tá? Obviamente, na hora que eu soltei a resposta desta forma, porque eu peguei, joguei, li, falei, ela começou a chorar, né?
Aí ela começou a falar que não estava preparada para aquela perda e que era a mãe dela e que ela estava sofrendo muito. No entanto, ela, assim, na verdade eu gosto muito de contar essa história que aconteceu comigo, porque foi muito marcante para mim essa situação de uma crise iminente, né? Isso aí iria acontecer. Só que a hora que eu falei o tempo, ela começou a chorar e ela mesma começou a se consolar, chorando. Aquilo para mim bateu com muita força. Aquilo para mim trouxe exatamente o questionamento enquanto tarólogo. O que eu estou fazendo do tarô para ajudar as pessoas? Porque então, até então, naquele momento, naquela situação, eu queria muito ser um tarólogo fluente para mim poder ajudar as pessoas. Essa era a minha missão enquanto taróloga. Mas o que eu estava fazendo naquele momento para ajudar aquele meu consulente? E eu acabei me sentindo muito mal porque a pessoa estava me pagando uma sessão de tarô e eu estava dando uma notícia horrível para ela, sem ao menos conseguir ajudá-la. Porque assim, você deter de um conhecimento que sabe previsões de data de morte, de traição, enfim, de qualquer tragédia, algum futuro catastrófico, algum futuro desastroso, algum futuro assim de solidão, enfim, você deter desse conhecimento, tudo bem, ok, você pegou, você tirou o seu tarô ali, você leu, mas e aí? O que você fez para ajudar essa pessoa? Se isso for a sua missão de vida, tá? Então, assim, no momento em que você tá ali enquanto tarólogo, quer ganhar seu dinheiro, mas quer também, em paralelo, ajudar as pessoas, né, com o tarô, qual é o benefício, qual é a ajuda, qual é a missão que você está cumprindo ali? Então, assim, essa foi a forma que eu tirava tarô sem ser terapêutico. Passaram-se um tempo, eu critiquei muito essa questão critiquei no sentido para mim, tá? Como que eu vou ajudar pessoas dando notícias assim tão abaladoras, que causam um impacto tão negativo? Como que eu vou ajudar pessoas a de repente estar superando isso? Como que eu vou realmente agregar um conhecimento e fazer com que essa pessoa entre numa sessão de um jeito e saia 10 vezes melhor? E assim, me fez muito mal na ocasião receber um dinheiro por uma sessão, sabendo que eu não iria ajudar aquela pessoa naquele momento sobre aquela pergunta que foi dada aquela resposta. No infringir dos ovos, né, como se diz, no terminar dessa história, ela acabou se consolando. Foi engraçado foi estranho para mim, porque ao mesmo tempo que ela falava, chorava, ela mesmo se consolava, porque assim, foi assim, nossa, se ela tem menos de 1 ano de vida, eu não sei viver sem a minha mãe, eu vivo com ela, vivo para ela, mas ela tá sofrendo tanto, ela já perdeu os cabelos, ela já teve as suas perdas, ela já não consegue sair de casa, ela não tem força para fazer as coisas que ela gostava, ela não, enfim, eu acho que Deus sabe de todas as coisas. E eu tenho que aceitar isso como um presente que a vida me deu, porque ela ainda foi a minha mãe. Então, assim, aquilo me afetou de uma forma muito profunda. E aí eu sei que não quis mais fazer outras perguntas relacionadas a isso, fez outras perguntas, né, da vida dela e tudo mais, mas foi assim muito nítido para mim como essa pessoa saiu abalada da sessão de tarô, como essa pessoa saiu assim realmente entendendo a situação
que ela iria passar e que ela estava passando e o que ela tinha que fazer. Para minha sorte, é uma pessoa muito evoluída, uma pessoa que tinha todo um conhecimento espiritual de reencarnação e tudo mais, e acabou que entendendo por si só a questão terapêutica que o tarô trouxe, né? Mesmo sem não vindo da minha boca, da minha orientação. Fiquei muito mal. Depois dessa sessão, eu nunca mais quis fazer sessões de tarô pagas. Eu não queria mais ter consulentes. Eu não queria ter consulentes, eu queria, mas eu não queria que fossem pagas, porque aquilo me remeteu assim uma coisa muito negativa. E só com o passar dos anos que eu tive que fazer realmente um trabalho de reversão de mindset. Se você quiser pesquisar na internet como é que funciona isso, eu não vou entrar em detalhes, mas eu realmente entrei muito a fundo com relação a isso, a mudança de mindset, para mim poder reverter realmente essa questão da relação dinheiro-tarô na minha vida. Passou o tempo, eu realmente entrei numa crise existencial com relação a isso, mas sempre tirava o tarozinho para mim, para os amigos e tudo mais. Eu fiz realmente um aprofundamento interior sobre mim enquanto taróloga. O que eu quero do tarô, sabe? Então eu vou passar muito resumidamente para você o que você deve responder para você mesmo. Pode fazer em silêncio, pode escrever num caderno que você esteja aí acompanhando, pode fazer enfim, né? Um reestudo do que é para você o tarô na sua vida enquanto missão de vida. Essa é a grande questão. Depois que eu falar isso, eu vou contar o jeito que eu aprendi com o tarô terapêutico e como eu aplico principalmente nessas questões que são muito delicadas na vida das pessoas. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que você, enquanto tarólogo, busca enquanto missão? Qual é a sua missão enquanto tarólogo para a vida das pessoas? Qual é o impacto positivo que você quer causar na vida dessas pessoas? O que eu, enquanto pessoa, me sinto feliz e deito a minha cabeça no travesseiro e durmo com a consciência totalmente em paz, enquanto tarólogo? Quais são as deficiências que eu tenho enquanto tarólogo se eu realmente quero ajudar as pessoas? A última pergunta, e eu acho que não menos importante: por que o tarô precisa fazer diferença na minha vida? É interessante falar que o tarô faz a diferença, inclusive financeira, na vida das pessoas, tá? E isso não tem nada de errado. Eu acho que é muito certo. Se você é tarólogo, tem talento, sabe ler um tarô, sabe ajudar as pessoas, é a sua profissão, é o seu ganha-pão, é o que você traz para dentro da sua casa e da sua família, e tá tudo certo. Esse também foi um outro quesito muito forte dentro da minha concepção terapêutica, que dinheiro dentro do tarô não é errado. O dinheiro, ele não é nada inescrupuloso para estar realizando dentro do tarô, porque o tarô, ele é uma arte de estudo, é uma arte que quem é tarólogo fluente sabe o tempo que dedicou com relação a isso e sabe muito bem o esforço, a resiliência que teve para chegar no nível que está em termos de fluência diante do tarô. Então, nada mais justo que quando se existe uma consulta, você seja remunerado sim por isso, porque existe todo um esforço por detrás desse tarólogo fluente, desse tarólogo que ajuda, desse tarólogo que me abre os caminhos, me mostra as alternativas e eu executo com sucesso, certo? Então, é mais um tempo que eu peço para você em termos de reflexão,
para saber exatamente o que você quer. Se você de repente é um tarólogo que sabe as cartas, que está aprendendo e isso para você se basta, para você se sustentar, tá tudo certo, tá ótimo. Não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou falar o contrário que não. No entanto, fica a dica de que se você aplica um tarô de forma terapêutica, você tem consulentes para o resto da sua carreira. Enquanto você for tarólogo, os mesmos consulentes que consultaram com você antes, que teve essa abordagem, que teve esse respaldo, esse retorno terapêutico, vai voltar sempre com você, ok? Teve o tempo em que eu fiz todo esse trabalho diante de mim, todo esse autoconhecimento, Andréia Tarô, de toda essa base, esse levantamento. Depois que eu fiz todo um estudo interior de mim, o que é o tarô na minha vida, o que eu queria fazer com relação ao tarô na minha vida, para a vida das pessoas, inclusive, qual foi o resultado, né, dessa imersão comigo mesma. Eu quero ajudar as pessoas através do tarô. Eu quero que elas saiam. A minha missão de vida é que eu quero fazer do tarô uma ponte de resultados, sucesso e felicidade na vida das pessoas. E para isso, a gente estuda terapia alternativa, de abordagem, de acolhimento, de você ter empatia com a vida da pessoa, com as perguntas que ela faz, para que você elabore boas respostas, não que não você vai mentir com o tarô, não é isso, mas que você consiga ter uma abordagem positiva, uma abordagem de conhecimento, para que essa pessoa tenha alternativas, retorno positivo diante daquele problema. Nunca pense, se você está começando enquanto tarô, não pense que as pessoas vão perguntar coisas supérfluas. Não pense que as pessoas vão perguntar coisas assim, sem sentido, sem significado, sem peso emocional. Sempre as perguntas têm um grande valor e peso emocional diante delas. Por isso, uma responsabilidade muito grande você tirar tarô. Minha concepção é o que eu falo sempre para os meus alunos. O tarô é uma ferramenta poderosíssima de respostas para as pessoas que buscam e que estão perdidas na vida, seja em qualquer área da vida, seja no amoroso, espiritual, trabalho, emocional, profissional, carreira, família, espiritual, de desencarno, de karma, de tudo. Então, realmente são perguntas bem intensas. Como que eu aplico a forma terapêutica? É uma outra ocasião, né? E eu acho que essas ocasiões são presentes que a vida te dá, é uma oportunidade de bandeja para você ser melhor nos quesitos que você venha falhar. Com aquela pessoa lá no passado do câncer, eu falhei. No entanto, para curiosidade de vocês, é uma consulente fiel ainda e ela entende esse meu processo, ela entendeu e ela fala que, nossa, é muito melhor o antes e o depois, inclusive, um feedback. E aí chegou uma outra consulente, uma outra pessoa, né, com outra história de vida e tudo mais, e me perguntou: meu marido tá me traindo? Eu estou muito desconfiada porque tá acontecendo assim, 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 assado, e eu desconfio demais. Beleza. O que Andréia fez? Andréia não foi somente numa tiragem de tarô amorosa para falar que sim e que não. Andréia pegou o tarô, jogou num formato grande de respostas para a gente entender um pouco mais a fundo sobre isso. Já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto muito de ressaltar. Tarólogo não é vidente. Todo tarólogo não necessariamente deve ser um vidente. No entanto, existem videntes que podem ser tarólogos, ok? Então, diante dessa premissa, eu não sou obrigada a saber o que se passa na casa dessa pessoa. Então, a gente tem que perguntar.
Ah, mas o que está acontecendo e tudo mais. E assim, uma sessão de tarô não é a pessoa pergunta, resposta, não, é uma conversa. Isso faz parte da terapia. Oi, como é que você está? Tá tudo bem? Não sei o que. Começa, e você vai embaralhando, e você vai conversando, e você vai embaralhando. Aí a pessoa faz a pergunta, entendeu? É nesse sentido a terapia. É de você realmente estar conversando com o seu consumidor, de você estar dialogando, de você estar ali. Eu falo que é uma fofoca terapêutica, né? Você está ali fofocando com a pessoa está desabafando com você, colocando as suas dúvidas, colocando seus problemas, as suas dores e tudo mais. Só que, na hora de você tirar o tarô, o que aconteceu naquele momento? O tarô estava me dizendo que estava realmente rolando, tinha uma terceira pessoa ali naquela casa, naquele relacionamento. Só que existia um gapzinho, existia um probleminha ali que já acontecia há muito tempo atrás. Você tá falando sério? Ih, rapaz. No frigir dos ovos, eu conversando, olha, realmente eu tô vendo uma... Aí como que é a abordagem, né? Aí é o que vocês querem saber. Olha, eu realmente tô vendo uma terceira pessoa aqui, mas eu tô vendo que o seu casamento não vai muito bem. Isso, assim, eu narrando o que eu tinha colocado na minha mesa. Porque, assim, qual é a grande sacada da terapia? A grande sacada da terapia é realmente você ter uma resposta assertiva, se é traição ou se não é, se é morte, se não é. Só que, aí é que vem o lado terapêutico. Por que está ocasionando isso? Quando se trata de um câncer, de uma morte, né, uma perda nesse sentido, você tem que levar em consideração toda essa questão kármica, nem kármica toda essa questão de vida. Todo mundo tem um tempo de vida na Terra para o seu aprendizado, né? De repente você consegue olhar em termos espirituais se aquilo foi karma daquela pessoa, se ela tinha que passar por aquilo para ter uma evolução espiritual com relação a essa doença tão enferma que era iminente à morte. De repente, se você está falando de uma traição, você tem que observar se de repente a pessoa que está sendo traída não provocou isso ao longo do tempo. Todo mundo sabe, enquanto adulto, que quando ocorre alguma traição, você pode ter certeza que o erro já vinha acontecendo há um certo tempo, né? E que esse erro, o tarô consegue passar algumas dicas ali, dependendo da tiragem que você faz, que você entende que de repente, naquele caso, o que estava acontecendo? Existia uma terceira pessoa, mas essa pessoa, ela estava realmente deixando o relacionamento dela de lado. Eu comecei a perceber, eu fui fazendo perguntas e fui tirando que ela não tinha atenção para o marido, que ela deixou de fazer sexo com o marido há muito tempo e que ela tratava ele com brutalidade dentro de casa. Ela saía com os amigos sem dar satisfação. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei, né? E isso não só com o tarô, como eu fui conversando com ela. Falei, tá, você tá achando que é traição porque você dá atenção pra família, você sai só com os amigos. Aí ela começava a contar que ia pra happy hour, que não sei o quê, que não postava muito foto com o marido, que não tinha aquele momento de carinho, não tinha um tempo, um ciclo de vida sexual ativa. Enfim, ela foi falando e foi me dando indícios, né? E ao mesmo tempo o tarô foi colocando esse afastamento dele com ela e o juntamento, se é que existe essa palavra, com o terceiro, tá? E assim, eu particularmente não gosto muito de me aprofundar em perguntas como essa, como por exemplo, mas é homem ou mulher? Mas é assim ou assado? Eu gosto de focar na solução. Aí, quando você chega num ponto desses, que você sabe que a pessoa
praticamente largou o marido e deixa morar em casa como se fosse um amigo. E não quer ser traída, tá se sentindo, tá se doendo inteira, né? Então vamos ser bem empáticos, vamos tentar entender, mas ao mesmo tempo você precisa passar algumas orientações para que ela melhore, mas melhore no sentido dela, não na sua visão, não na sua visão de julgamento. Porque a gente, enquanto ser humano, tarô, a gente julga, não, você tem que fazer isso. Não. Como você está se sentindo diante dessa informação que eu estou confirmando uma traição? Ah, eu não queria que ele me traísse porque eu amo ele, eu tô arrependida, e papapá. Você entendendo essa questão de como ela quer lidar com esse problema, você consegue jogar o lado terapêutico. Olha, você precisa reconquistar ele. Aí você vai tirando o tarozinho ali, entendeu? E o tarô vai te contando o que ela tem que fazer e você vai dando essas orientações para a pessoa. Então, assim, um ponto importantíssimo, crucial para a terapia. Não é o julgamento, não é a sua concepção tarólogo que vai dar o conselho certo. Não. A terapia é a pessoa tem um problema, que nem eu estou trazendo aqui, da traição. O que ela quer fazer? Qual que é o caminho que ela quer tomar? Se ela falar assim, eu quero mais largar, eu queria saber, ter certeza para me largar, não vai se intrometer enquanto tarô, não, mas pensa melhor, ele é um marido bom, ele sustenta a casa, ele gosta dos filhos, e os filhos, o transtorno da separação, não. Você, enquanto tarólogo, a pessoa tá ali, vamos lá, a pessoa tá ali pagando uma sessão para você. A pessoa tá com problema e o lado que ela quer levar para a resolução desse problema é o lado da separação, ou se não é o lado da conciliação, tá? O que você, enquanto tarólogo, pode falar é que se aparecer em respostas de que ela precisa olhar para os filhos, de que ela não é uma mãe relapsa para os filhos, ou que ela, de repente, você vê que é uma mãe relapsa para os filhos, e ela quer separar, largar tudo e não sei o que, e sumir no mundo, e você pode, no mínimo, deve tirar o tarô e mostrar as consequências de tudo isso. E assim, enquanto tarólogo, a gente tem toda uma parte espiritual muito embasada. A gente sabe muito bem da lei do retorno, a gente sabe muito bem de tudo que vai e vem na vida. Então, não deixa de ser um conselho. Mas enquanto tarólogo, não é a sua vivência, não é os seus conceitos de vida que vai fazer de uma sessão terapêutica. E sim, é o que a pessoa, o problema que ela tem, o caminho que ela indica querer fazer e você ir tirando o tarô. Como, por exemplo, teve uma outra tiragem em que a pessoa queria viajar para o exterior porque ela queria ir embora da casa dos pais, que não aguentava os irmãos, que não aguentava a família, sabe? Ela queria realmente dar um perdidão mesmo. E assim, eu comecei a ver no tarô que essa saída dessa pessoa para o exterior ia gerar muita desavença na família. E ali a gente estava vendo um -1 na família, uma pessoa que talvez viria a faltar de muita importância ali dentro no patriarcado, né? Enfim, é nessa hora que você não vai falar, olha, eu tô vendo uma morte aqui de alguém velha da tua família. Não, você tá preparado? Será que é isso mesmo que você quer? A importância da sua família? Porque eu tô vendo aqui que de repente você vai ganhar muito viajando, conhecimento, blá, blá, blá. Mas de repente pode acontecer, você já pensou nessa possibilidade? Você está preparada? Você acha que isso é uma grande perda ou não? Então, assim, é essa forma terapêutica que você deve aplicar diante das perguntas, principalmente sem você julgar, sem você induzir ou conduzir a consulta, mas você entendendo a dor do seu consulente, você entendendo qual é o tipo de ação que ele quer tomar, que tipo de caminho que ele quer tomar e ao mesmo tempo você conseguir advertir cuidadosamente diante da sua leitura
né? Quais são as consequências prováveis e que o tarot tá te mostrando com relação a isso. É a partir desse momento em que você consegue realmente tá desenvolvendo a terapia dentro do tarot. E voltando, só dando uma pausinha, se você tá gostando do conteúdo até agora, tá achando que vai agregar muito conhecimento para você enquanto tarólogo, deixe seu joinha, sininho para ativar as notificações. Comece a me seguir aqui no canal, que sempre tem vídeo, que eu vou dar muitas dicas, muita informação sobre o tarô. Vou te transformar num tarólogo fluente. Tenho meus canais também no Instagram, tem no Facebook. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você também estar me seguindo, porque diariamente tem muito conteúdo, principalmente no Instagram. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso tema. Recado dado, né? Vamos lá. Então, assim, para a parte terapêutica é muito importante a neutralidade do tarólogo, o entendimento que o seu consulente quer conduzir aquela situação e, mais importante de tudo, você vendo nas tiradas de tarô as advertências, que nem, por exemplo, já aconteceu muito de consulente vir com um problema, ele quer levar a situação de um jeito e o tarô tá mostrando que aquele jeito vai ser mais ardiloso, mais comprido, vai ser muito oneroso, vai ser muito dolorido. Aí você começa a conduzir essa pessoa, fala, olha, mas se você pensar bem por esse lado, nananã, olha, eu tô vendo aqui que de repente você deveria levar isso de outra forma. E assim, realmente fazer a leitura do tarô é um grande desafio, porque ai, André, mas primeira coisa eu preciso estudar o tarô. Vamos pegar alguém que está se tornando tarólogo agora. Eu vou ter que entender o significado dessas 78 cartas primeiro. Depois que eu tiver muito fluente, aí eu tenho que aplicar o terapêutico? Sim. O passo a passo é esse. Você estudar o tarô, você dominar essa arte por completo, em todas as situações, nas jogadas que você tiver assim muito segura, e na sequência você conseguir pegar o problema do seu consulente, entender a resposta que o tarô está te dando, ao mesmo tempo entender qual é o passo que esse consulente quer tomar e se realmente na leitura do tarô isso é viável para a vida dele de forma mais prática, mais rápida, resolvida, ok? Então isso é muito importante, é realmente um passo a passo, né? Complicado, mas eu acho assim, não é nem questão de ser complicado, é desafiador. E ao mesmo tempo, é o que eu falei para vocês, que teve uma época que eu fiz uma imersão dentro de mim, eu comecei realmente, eu entrei no meu íntimo, eu queria entender qual era a relação que eu queria do tarô com a minha missão de vida. E eu entendi, para mim, hoje eu sou feliz, hoje eu sou realizada enquanto tarô terapêutico, enquanto tarô é terapia para as pessoas, enquanto tarô realmente está trazendo, como eu falo, a minha missão, é pessoas que sentam na minha sessão de um jeito e tem que sair melhor do que entrou. No mínimo, ela ter conhecimento e ciência dos seus problemas e saber que ação tomar diante delas. A partir daí, eu realmente me sinto feliz, eu me sinto realizada e ao mesmo tempo tô ganhando o pão de cada dia da minha casa, da minha família com o tarô. Uma das ações muito importante com relação ao tarô terapêutico é quando você vê uma tragédia iminente ali em termos de prazo, você fica inseguro, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo, né? Quem nunca, né? Comenta aqui embaixo se você nunca teve essa situação. E se você teve, comenta comigo como é que foi. Interessante falar que gera uma insegurança, gera um negócio, ai meu Deus, eu falo ou não falo? O que eu passo ou não passo? Gera isso. O bom do tarô terapêutico é que você tem uma bomba na mão para passar
e ao mesmo tempo você consegue fazer jogadas para ajudar essa pessoa a passar por esse momento difícil. Então assim, fica mais leve, sabe? Fica mais positivo. Você consegue trazer realmente o tarô de forma terapêutica, tá? O tarô, ele serve para as pessoas terem respostas, né? Terem respostas firmes, respostas assertivas, respostas diretas, mas também é um instrumento de infinito conhecimento para te trazer consolo, para te trazer resultado, para te trazer respostas e inclusive abrir seus olhos para a situação de uma forma que você nunca viu. Então assim, essa é a grande sacada, essa é o grande, eu falo, a cereja do bolo de uma leitura de tarô bem realizada com a terapia. Por isso que eu falo que o tarô terapêutico, ele é uma linha de atendimento que traz resultados muito positivos, mesmo a pessoa passando pelo pior momento da vida dela. Ela vai ter apoio, segurança, ela vai ter realmente um conselho de uma saída que ela pode ter e realizar para a vida dela. Bem, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um vídeo para vocês, de um conteúdo espetacular. Eu espero imensamente que você, tarólogo, que você está entrando nesse mundo, agregue esse conhecimento. E se você de repente discorda do que eu tô falando para você, comenta aqui embaixo. Eu não sou uma pessoa que tenho a verdade única e absoluta, pelo contrário, eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de entender o lado das pessoas e me faz refletir, me faz melhorar enquanto tarólogo, enquanto pessoa. Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, fala para deixar seu joinha, comenta aqui embaixo se de repente eu não falei de um assunto que você tanto está esperando aí e não saiu ainda esse assunto. Então, deixa eu andar rápido com você e chegar perto de você, tá? Para estar falando aí desse assunto. Eu também tô no Instagram, eu também tô no Facebook, que tem conteúdos diários lá, tá, pessoal? Vai me seguindo lá também. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.